Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É mais uma vez com alegria que nos encontramos juntos para a realização de mais um estudo sobre a nossa querida doutrina espírita. E vamos iniciar com aquela frase do Chico, tradição já em todos os nossos encontros. A de hoje é a seguinte: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. A leitura inicial, de apoio à nossa concentração, nossa preparação para o estudo de hoje, é da obra Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico, a lição 156, parentes. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Os comentários de Emmanuel sobre esse versículo são esses. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-as à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitem de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é característica, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falta cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudamo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Então, meus queridos irmãos e irmãs, já mais apaziguados intimamente, mais preparados, que unamos o nosso pensamento, o nosso sentimento, no melhor propósito que temos de aprender, de buscar esclarecimento, que nos servirão como ferramentas úteis das nossas experiências a serem vivenciadas uns com os outros. Agradecemos por essa oportunidade, que assim seja, graças a Deus. O tema do estudo de hoje é reencarnação e os laços de família. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4,
os itens 18 a 23, é um conjunto de itens que tem sob subtítulo A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. O que é tratado nesse conjunto de informações que nos são passadas através do Evangelho segundo o Espiritismo é uma reflexão sobre qual de duas grandes possibilidades fortaleceriam os laços de família. A da reencarnação, das múltiplas vivências aqui encarnado, ou da outra possibilidade de uma única existência. É claro, sabemos que o esclarecimento através da doutrina espírita nos mostra qual a opção verdadeira, que é a da multiplicidade das existências. Mas entendamos que Kardec, à época, certamente enfrentava embates relativos a críticas do impacto dessas múltiplas existências em relação aos laços familiares de proximidade enquanto encarnados. Logo no item 18, há uma afirmativa que os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. Então, é uma afirmação de que, através das múltiplas existências terrenas, os nossos laços se ampliam e se fortalecem. Enquanto que, numa existência só, eles seriam mais frágeis. O que é bastante interessante é que, justamente logo no início desse primeiro item, o esclarecimento discorre falando justamente da vida no mundo espiritual. De que quando que os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, simpatia, semelhança de inclinações, e se buscam uns aos outros no mundo espiritual. E que cada vinda a uma determinada encarnação abre a possibilidade de que esses espíritos entrelaçados pelas afinidades, gostos, alguns venham até reencarnar juntos numa determinada existência. E aqueles que não vêm, ficam por lá. Esses laços também não são rompidos. Nos acompanham, buscando amparar-nos, fortalecer-nos enquanto estamos por aqui. Então, um ponto de partida para a visão que a reencarnação, esse processo nosso evolutivo, que tem um tempo encarnado, um tempo na reticidade, volta-se a encarnar, ele expande e fortalece esses laços de família. E que, à medida que a gente vai ficando no processo de evolução, cada vez menos preso à matéria, mais vivo sentimos essas afeições, porque a gente vai se afastando do egoísmo, do orgulho, e a base das nossas relações passam a não ser mais do vínculo das paixões. Isso é bastante relevante. E no item 19, quando nos é indicado de que a própria união e afeição que existem entre pessoas parentes são um indício de uma simpatia anterior
que as aproximou. Ele não está afirmando que toda a simpatia de que temos com parentes venha de uma existência anterior, mas sinaliza fortemente essa possibilidade. Mas nós temos também aqueles nossos afetos tão caros que estão aqui conosco nessa existência, mas que o nosso vínculo não é da parentela corporal. Às vezes temos um amigo desde a infância que é mais próximo de nós do que um irmão, nascidos da mesma mãe e do mesmo pai. Isso também é uma sinalização de um afeto anterior ou de uma aproximação pela sintonia de gostos. Porque a cada existência nossa aqui, ela é feita de encontros e reencontros. Alguns se aproximam de nós nessa encarnação pela primeira vez, por que não? Porque nós emitimos a nossa energia, a nossa vibração, e ela também veio se alterando ao longo do tempo no nosso processo evolutivo. E à medida que vamos crescendo, vamos evoluindo, vamos ficando melhores, atraímos, a partir daquele momento, companheiros que se encontravam afastados de nós por falta de uma sintonia. No item 20, é tratado um aspecto relativo a uma característica que encontramos nos comentários de alguns companheiros, que é um temor de que a parentela vá aumentando indefinidamente em consequência da reencarnação. Vou pegar um exemplo desse temor. Digamos que eu tenho uma relação muito próxima com a minha mãe, e eu tenha vários irmãos, e já tenho um certo incômodo dessa encarnação de ter que ficar compartilhando o amor da minha mãe com os meus irmãos. Imagina isso ao longo das encarnações. Ela, na outra encarnação, vai ter mais filho ainda diferente. Ela já teve um monte de filho diferente no passado. Com quantos eu terei que dividir o amor da minha mãe? Vejam como isso é característica de um amor egoísta. Nós precisamos nos afastar, combater essa parte de amor, um tanto quanto desvirtuada, que ainda carregamos. É como se, na verdade, intimamente, nós entendêssemos que o amor se divide em parcelas. E não é assim que a lei de amor funciona. Quanto mais se ama, mais se aumenta a capacidade de amar e de expandir esse amor, maior ele é. Então, eu não tiro o amor de alguém para dar para o outro. Então, não há o que temer nessas relações de visão de crescimento das nossas relações afetivas. Por outro lado, agora comparando, como seria uma percepção desses laços de família no olhar de uma doutrina antirreencarnacionista, que tivesse uma vida só, que a gente fosse criado no momento daquela encarnação, não existia uma pré-existência da alma, não existisse relações anteriores, que estivéssemos começando do zero. Tudo bem que iniciaríamos uma relação agora, do zero, nesse momento, sem relações passadas.
Isso apontaria para uma visão de que toda a nossa relação é da filiação corporal, sem qualquer laço espiritual. Isso colocaria um peso quase que total nas nossas relações da parentela, o que certamente dificultaria que nesse espaço de tempo de uma vida só, que é tão curta, como atingir a capacidade de amar e a visão de fraternidade que precisamos alcançar. Isso em relação ao passado. E o que essa doutrina nos apresentaria em relação ao futuro? Essa única existência. Se essa é a única existência, dentro desse conceito, toda a minha destinação futura, caso o entendimento seja da continuidade da vida, dentro da sua percepção mais clássica, ao terminar essa minha existência única, ou eu iria para o céu ou eu iria para o inferno. Então, talvez eu mantivesse alguns laços de família, mas apenas com aqueles que seguissem o meu caminho comigo. E vou voltar a um exemplo da relação de que a minha maior afetividade, por exemplo, seria com a minha mãe. E ela, na sua vida, nessa sua única existência, mandou muito bem. Então, ela certamente vai para o céu. Enquanto eu dei umas vaciladas, algumas bem pesadas. E se o meu destino for ir para o inferno? E o meu laço de família com ela estaria rompido para toda a eternidade. Que impacto isso teria? Então, o laço fica muito mais fragilizado dentro desse conceito. Ainda bem que essa não é a realidade, essa não é a verdade. O que estamos conversando aqui é sobre essas possibilidades, né, de qual seria o impacto de uma doutrina em relação à outra. Quando pensamos em diversas existências e a nossa destinação, saindo de espírito simples e ignorante até chegarmos a espírito puro, mesmo que numa encarnação minha mãe se demonstre muito melhor do que eu, ela seguirá a sua caminhada evolutiva mais adiante. Eu estarei lá atrasado, mas continuarei progredindo. Em algum momento, obterei a condição de um reencontro com ela, ao menos. Lembram da questão de André Luiz e sua mãe em Nosso Lar? Ela estava numa condição evolutiva muito melhor do que a dele, já estava bem adiante, mas houve um momento em Nosso Lar que foi possível que ela recebesse, André Luiz, uma visita de sua mãe. É muito diferente. E temos que agradecer ao Pai que seja essa a realidade. No item 23, que é o último desse conjunto trazido nessa parte do Evangelho, Kardec faz um resumo, como se o homem tivesse 4 alternativas. Qual seria a mais justa, a melhor, que fortaleceria os laços de família? A primeira seria o nada, de acordo com a doutrina materialista, que nós fôssemos só matéria. Então, quando morreu, acabou. Não tem nem laço, não tem nada. Há uma outra teoria, que é a doutrina panteísta, que cada um de nós é como se fosse um fragmento de um todo. E que, ao morrermos, essa nossa parte, que somos nós desse todo, voltaria ao todo, perdendo a sua individualidade. De novo, não há nem como pensar na questão da persistência dos laços de família. O terceiro é da
única existência, que conversamos aqui, e o quarto seria, sim, da progressão gradativa através de diversas encarnações, como nos apresenta a doutrina espírita. Então, certamente, os laços de família se fortalecem e se expandem através da nossa caminhada, das diversas encarnações. Mas não é apenas nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo que a doutrina nos fala sobre os laços de família. Em O Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 7, que é o da Lei da Sociedade, as questões 773 a 775 também falam desse tema. A pergunta de Kardec, 773, é por que os animais, entre a grande maioria deles, na relação entre pais e filhos, desde que eles, os filhotes, alcancem certo grau de autonomia, os pais deixam eles seguir a sua caminhada como se os laços fossem rompidos. Em algumas espécies, em algumas estruturas sociais do reino animal, eles nem reconhecem mais como filhos. A resposta dos espíritos é que os animais vivem a vida material, não têm a vida moral. No prosseguimento, aí Kardec emenda. Mas há pessoas que, da mesma forma que os animais, depois de um certo tempo, abandonam as suas crias, como se os laços de família não tivessem mais importância. E pergunta aos espíritos o que a gente deve pensar disso. Os espíritos são enfáticos, dizendo que dos homens entre os animais, a destinação é muito diferente. Porque no homem, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. E que os laços sociais são necessários ao progresso. E os da família são mais apertados do que os primeiros. E a última pergunta desse trecho, a 775, é: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta: uma recrudescência do egoísmo. Por quê? Um dos primeiros locais, ao início de cada encarnação, onde experimentamos um olhar que sai de nós e se coloca na direção do outro, é na família. Não em todos, certamente, laços de família, mas em alguns, especificamente. É ali que conseguimos dar os nossos primeiros passos naquela encarnação, de colocar o outro como prioridade em detrimento de nós mesmos, da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos anseios. Se os laços de família se relaxam, a tendência de que o meu olhar volte muito enfaticamente apenas para mim mesmo é grande. E aí o que vai sobressair? O meu egoísmo. No capítulo 4, na parte 2ª, ainda do Livro dos Espíritos, que fala justamente da polaridade das existências, tem um item que trata do parentesco e filiação. É das questões 203 a 206. E é nessa parte que Kardec conversa com os espíritos sobre a questão da herança, o que o pai transmite para os filhos
parte de sua alma ou é só o corpo físico? Na verdade, o que os pais passam para os filhos é a sua carga genética, é a parcela, né, de carga genética que vai gerar aquele corpo físico. Mas isso é muito diferente de dizer que aí termina a possibilidade de contribuição ou a responsabilidade. Os espíritos falam que nós somos mais do que animal, vivemos mais que a vida material, vivemos a vida moral, a vida do espírito. E ali os pais têm, sim, uma grande possibilidade de contribuição. A doutrina também nos fala do período da infância como sendo aquele em que o espírito reencarnante é mais moldável, mais suscetível a registrar a apresentação de conceitos novos, fortalecimento de valores. E é preciso que os pais, os responsáveis por esse espírito que retorna naquela encarnação, cumpram o melhor que puderem esse papel. É inerente da missão da maternidade e da paternidade. Tanto isso é verdade nessas relações de família, que existe um conjunto de virtudes. A doutrina nos fala de abnegação e devotamento. A questão 890 do Livro dos Espíritos, que trata do amor materno e filial, o questionamento é de que se a virtude no amor materno é só um sentimento instintivo comum entre homens e animais. Os espíritos afirmam que é uma parte, sim, instintiva nessa relação de cuidado, de proteção, mas que no homem persiste pela vida inteira algo mais além dessa questão de suprir as necessidades da vida material. Que em muitas dessas relações se encontra um comportamento de devotamento e abnegação que são, sim, virtudes e que sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho lá no além-túmulo. Eu gostaria de acrescentar, junto a essas duas virtudes, abnegação e devotamento, nesse pacote virtuoso, a renúncia. Por quê? O que há de comum nessas três virtudes? É que nelas o nosso olhar está voltado plenamente para o outro, em esquecimento absoluto de nós mesmos. Quando, sinceramente, nós fazemos ações compatíveis com essas virtudes, é exatamente isso que passa em nossos sentimentos. E para a grande maioria de nós, só conseguimos fazer isso apenas em algumas situações muito específicas, circunstâncias especiais, e certamente com maior ou menor frequência em favor de uns do que para com os outros. E as encontramos, para a grande maioria de nós, justamente nas relações familiares. Tanto na visão daquele cuidando de uma criança, nos seus momentos de dificuldade, quando está doente, passando noites em claro, ali acompanhando, aquele seu amor, no início daquela sua jornada encarnatória. Ou mais à frente, quando encontramos aquele que cuidou de nós, já avançado em idade,
passando também por naturais situações de dificuldades físicas, de discernimento, às vezes até materiais, e deixamos de nos priorizar para dedicar mais tempo, carinho, atenção àquele familiar, expressando sim gratidão pelo que ele fez por nós, mas sem dúvida, exercitando a aquisição de uma maneira mais efetiva do devotamento, da abnegação e da renúncia. Claro que estamos falando de uma maneira ampla também, caridade em família. Como nos disse, naquele versículo inicial da página de leitura, Paulo, na sua carta a Timóteo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior até do que o infiel. É aquela pergunta. E o próximo mais próximo, como é que fica? Tem uma história, talvez vocês até tenham ouvido, de uma senhorinha que tinha muita dificuldade nas suas relações com seu marido. Ela era espírita. Então, no esclarecimento que a doutrina havia dado a ela pensava que naquela relação deveria estar ali para ela ajustar alguma coisa do passado, e que se ela mantivesse ali firme ao lado dele, aturando, sentindo muita raiva às vezes, mas se ela conseguisse levar aquela situação até o final da sua encarnação, ela pagaria suas contas e ficaria finalmente livre daquele traste. Ela desencarnou. Alguns anos depois de ter passado um tempo necessário na erraticidade, preparando-se para uma nova encarnação, estudando, trabalhando. Então chegou o momento do retorno. E ela foi procurada por um mentor que veio lhe dar as boas notícias. Ela iria reencarnar. E na sua programação, ela retornaria a se casar com o mesmo marido da última encarnação. Então ela exclamou: não é possível. Eu aturei aquele miserável num casamento por mais de 35 anos. Com certeza eu já paguei todos os meus débitos. Deve haver um erro aí. O nobre companheiro, muito calmamente, esclareceu: erro algum, minha irmã. Certamente o tempo que vocês passaram juntos foi muito proveitoso para ambos. Você, por exemplo, aproveitou muito bem para exercitar a tolerância com ele. Agora, você terá a concessão da oportunidade de aprender a amá-lo. Então, vejam, meus queridos irmãos, o nosso olhar nessas relações familiares, esses laços que nos aproximam numa encarnação, deve ser sempre de entregar o melhor de nós. Mas o foco é o do aprender a amar. Ai, vai. Mas a família tem mudado muito. Eu escuto isso às vezes de alguns companheiros num tom de lamentação ou crítica. Não nos esqueçamos que a lei do progresso, que age o tempo inteiro de forma incessante, reflete diretamente também na atuação conjunta com a lei de sociedade.
Essa maior diversidade que enxergamos nos conjuntos familiares, que costuma-se chamar até de arranjos familiares. O que isso realmente representa? Eu gostaria de compartilhar com vocês um conceito de família que se encontra no âmbito da área de conhecimento da assistência social. O que é família dentro do contexto do serviço social? É um grupo de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos, afetivos e ou de solidariedade. Como nós devemos olhar para as famílias cuja configuração é diferente daquela que muitos ainda classificam como normal ou tradicional? Ah, mas ela é mãe solteira. E aqueles lá no segundo casamento, tendo filho agora? Ela vem com os filhos do casamento anterior, ele também vem com os filhos do casamento anterior dele, agora tem filhos juntos. Deve ser uma confusão aquilo lá. Como deixaram esse homem adotar sozinho essa criança? Que criança será essa criada sem mãe? Casamento homoafetivo, que isso, que loucura! Meus queridos, todas as considerações que foram colocadas aqui, encontradas no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, todas, sem exceção, não cabem para essas configurações familiares colocadas aqui. Não continuarão sendo grupo de espíritos encontrando-se, reencontrando na sua trajetória evolutiva, buscando, na grande maioria das vezes, o caminho do amor dentro dessas relações? Nós falamos muito até agora sobre o aspecto da nossa atitude perante os familiares. Falamos muito do dar. Mas e nós? Nesse contexto todo, o quanto recebemos? Recordemos brevemente, cada um de nós intimamente, quantos momentos positivos, lembranças guardamos em nosso coração, que vivenciamos em família e que nos são justamente as mais caras, as mais especiais. As contribuições que recebemos dentro dessas relações familiares que nos ajudaram a ser quem somos hoje e que nesse olhar de quem somos hoje reconhecemos sermos melhor do que éramos antes. E essas vivências que em nosso olhar, de alguma forma, nos fizeram sofrer, o quanto nos ensinaram, que de alguma forma, em verdade, nos fortaleceram. Em quantos da nossa parentela enfrentamos situações e observamos o comportamento do outro e, através desse comportamento, aprendemos como não se faz, o que também é bastante útil. Existirão situações que a nossa tendência inicial seja um comportamento que lembraríamos que foi exatamente como o outro teve conosco e nós não gostamos. E isso nos servirá de freio. Lembremos sempre, inclusive daqueles que no momento atual ainda guardamos alguma mágoa. Não foi à toa que Jesus nos recomendou
nos reconciliarmos enquanto estivermos a caminho. Esse sentimento negativo que você ainda traz no coração machuca a quem? A busca do caminho, do movimento do perdão, da busca da reconciliação, da aproximação que tivermos condições de fazer, mesmo que o outro não queira, não aceite, vai nos libertar desse peso que temos carregado. Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, a lição 186, nos fala que o lar é o templo da família, que os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro ditoso. Todo o tempo possível deve ser aplicado na convivência familiar, através de diálogo, dos exemplos, tornando-se o método mais eficaz da educação. Hábitos adquiridos no lar permanecem por toda a existência. Educar é viver com dignidade, deixando que se impreguem dos conteúdos com vigor aqueles que participam da convivência doméstica. Tudo quanto invistas no lar retornará conforme a aplicação feita. Faze do teu lar a oficina onde a felicidade habita. Isso não é apenas nas relações com os filhos. É relação entre todos nós. É preciso que a gente expanda a nossa visão fraternal. Eu devo amar além da minha parentela corporal, sem dúvida, isso é perfeito. Mas isso não deve significar de forma alguma que eu venha negligenciar o amor que eu devo compartilhar com os meus familiares. A família é uma escola para o aprendizado do amor. Quanto mais aprendermos a amar, maior percepção teremos do tamanho real da família a qual pertencemos. A que família nós pertencemos, até onde vão os nossos laços de família, nós fazemos parte da família, da humanidade universal. Somos todos filhos do mesmo Pai. Somos, portanto, todos irmãos, não é mesmo? Então, que caminhemos dentro das nossas relações, nesse exercício do aprendizado do amor, da expansão da fraternidade, para que caminhemos, sim, na direção do encontro com o nosso Mestre Jesus, que nos legou a referência de conduta que devemos seguir. A todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs, o agradecimento por compartilhar esse momento e que venhamos a nos encontrar numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos vocês. Que assim seja, graças a Deus.